Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal Alma Ascensionada, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Hoje iremos nos aprofundar um pouco na figura do rei Davi. Quem foi Davi? Antes de se tornar rei, Davi era um pastor de ovelhas. Sua coragem e habilidade com a harpa o levaram a servir ao rei Saul, onde se destacou como guerreiro e músico. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Israel, unificando as tribos e estabelecendo Jerusalém como a capital. Davi é considerado um dos maiores poetas de todos os tempos. Ele compôs muitos dos salmos, hinos que expressam uma ampla gama de emoções humanas, desde a alegria e gratidão até a tristeza e o arrependimento. Seus salmos ainda são usados em orações e cânticos religiosos hoje em dia. Na Bíblia, Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Apesar de seus pecados, como o adultério com Batseba e o assassinato de Uraia, Davi sempre se arrependia e buscava a Deus. Segundo o Novo Testamento, Davi é um ancestral direto de Jesus Cristo. Essa linhagem real é frequentemente mencionada nos Evangelhos para enfatizar a importância de Jesus como o Messias prometido. Qual a importância de Davi? Davi estabeleceu uma dinastia real que governou Israel por muitos séculos. A promessa de Deus a Davi de que seu trono seria eterno é um tema central na Bíblia. Ele é considerado um exemplo de líder forte e justo. Sua história inspira líderes em todo o mundo a buscar a sabedoria, a coragem e a fé em Deus. Davi é uma figura central na religião judaica, cristã e islâmica. Ele é venerado como profeta e rei, e seus salmos são usados em orações e cânticos religiosos em todo o mundo. A juventude de Davi, um pastor e um futuro rei. A história de Davi, um dos reis mais célebres de Israel, começa de forma bastante humilde, como um pastor de ovelhas. Essa experiência, aparentemente simples, moldou profundamente o caráter e as habilidades que o levariam a liderar uma nação. Como pastor, Davi aprendeu a cuidar de um rebanho, a protegê-lo de predadores e a guiar as ovelhas para pastagens seguras. Essas tarefas exigiam responsabilidade, cuidado e atenção aos detalhes, qualidades que seriam cruciais para a sua futura liderança. A vida no campo proporcionou a Davi uma profunda conexão com a natureza e com o Criador. Essa intimidade com a criação de Deus o levou a desenvolver uma fé inabalável e uma capacidade de encontrar conforto e inspiração na natureza. A vida no campo também exigia habilidades físicas, como força e agilidade, que seriam úteis em suas futuras batalhas. Além disso, Davi aprendeu a usar a funda, uma arma que se tornaria sua marca registrada. A experiência de Davi como pastor não foi apenas um período de sua vida, mas uma preparação para o destino que o aguardava. As lições aprendidas no campo o ajudaram a desenvolver coragem. Enfrentando leões e ursos para proteger suas ovelhas, Davi demonstrou uma coragem que o caracterizaria por toda a vida. A solidão do campo e a dependência de Deus para proteger seu rebanho fortaleceram sua fé e confiança no Senhor. Como pastor, Davi aprendeu a liderar um grupo, a tomar decisões difíceis e a inspirar confiança em seus seguidores. A história de Davi como pastor é um lembrete de que os líderes mais fortes são aqueles que entendem a importância de servir e proteger os outros. Suas experiências no campo moldaram seu caráter e o prepararam para os desafios que enfrentaria como rei. Como as experiências de Davi como pastor o prepararam para enfrentar Golias. A história de Davi enfrentando Golias é um dos contos mais conhecidos da Bíblia
e uma fonte de inspiração para muitos. Mas, como um jovem pastor de ovelhas, poderia ter a coragem e a habilidade para derrotar um gigante guerreiro? A resposta está nas lições que Davi aprendeu cuidando de seu rebanho. Aqui estão algumas maneiras pelas quais suas experiências como pastor o prepararam para este confronto. Confiança em Deus. A vida de um pastor é marcada pela dependência de Deus para proteger o rebanho de predadores. Davi aprendeu a confiar em Deus em todas as situações, sabendo que Ele era sua força e seu escudo. Essa confiança inabalável foi fundamental para que ele se sentisse seguro ao enfrentar um inimigo tão poderoso como Golias. Coragem e determinação. Como pastor, Davi enfrentou leões e ursos que ameaçavam suas ovelhas. Essas experiências o ensinaram a ser corajoso e determinado, mesmo diante de grandes desafios. Ao enfrentar Golias, ele demonstrou a mesma coragem e determinação que havia desenvolvido, protegendo seu rebanho. Habilidade com a funda. A funda era uma ferramenta essencial para Davi como pastor. Ele a usava para proteger suas ovelhas de animais selvagens. Essa habilidade com a funda se mostrou crucial em sua batalha contra Golias, pois ele a usou para lançar uma pedra com precisão e força, atingindo o gigante em sua testa. Humildade. Apesar de ter enfrentado grandes desafios como pastor, Davi sempre manteve uma atitude humilde. Ele reconhecia que sua força vinha de Deus e não de si mesmo. Essa humildade o ajudou a confiar em Deus, mesmo diante de um inimigo aparentemente invencível. Em resumo, as experiências de Davi como pastor o prepararam para enfrentar Golias de várias maneiras. Ele aprendeu a confiar em Deus, a ser corajoso, a usar suas habilidades e a manter a humildade. Essas qualidades o tornaram um líder forte e um exemplo para todos nós. A história de Davi nos ensina que a força não vem apenas da força física. A verdadeira força vem de nossa fé em Deus e de nosso caráter. A coragem é contagiante. A coragem de Davi inspirou os israelitas a enfrentar seus medos e a lutar por sua liberdade. Deus pode usar qualquer um. Mesmo um jovem pastor pode realizar grandes feitos quando confia em Deus. As batalhas de Davi contra os filisteus. Além de Golias. A vitória de Davi sobre Golias é, sem dúvida, o episódio mais famoso de suas batalhas contra os filisteus. Mas ela representa apenas um capítulo de uma longa guerra. Os filisteus eram um povo guerreiro e poderoso que por muitos anos oprimiram os israelitas. Davi, ao se tornar rei, enfrentou o desafio de libertar seu povo da dominação filisteia. Outros desafios enfrentados por Davi contra os filisteus. Múltiplas batalhas. Após a morte de Saul, Davi liderou diversas batalhas contra os filisteus. Esses confrontos ocorreram em diferentes locais e com diferentes estratégias militares. Conquista de cidades filisteias. Além de vencer batalhas campais, Davi e seu exército conquistaram várias cidades filisteias, expandindo assim o território de Israel. Fortalecimento das fronteiras. Uma das principais preocupações de Davi era proteger as fronteiras de Israel dos ataques filisteus. Para isso, ele construiu fortalezas e estabeleceu guarnições em pontos estratégicos. Assediamento constante. Os filisteus não se renderam facilmente. Eles continuaram a atacar as cidades israelitas mesmo após as derrotas sofridas por Davi. Importância estratégica da vitória sobre os filisteus. A vitória sobre os filisteus foi fundamental para a unificação e fortalecimento do reino de Israel. Ao libertar seu povo da opressão filisteia, Davi se consolidou como um líder e conquistou a lealdade das tribos de Israel. Além disso, essa vitória permitiu que Israel se desenvolvesse economicamente e culturalmente, livre dos constantes ataques inimigos. Legado das batalhas contra os filisteus. As batalhas de Davi contra os filisteus são um lembrete da importância da coragem.
da estratégia e da fé na hora de enfrentar desafios. A história de Davi nos inspira a lutar por aquilo em que acreditamos e a nunca desistir, mesmo diante de adversários poderosos. As batalhas e conquistas de Davi, um rei guerreiro e unificador. Davi, além de ser um poeta e músico renomado, foi um guerreiro habilidoso e um líder estratégico que unificou as tribos de Israel. Suas batalhas e conquistas foram cruciais para a formação do reino de Israel e o solidificaram como uma figura lendária na história bíblica. As principais batalhas e conquistas de Davi incluem a vitória sobre Golias. Esse é, sem dúvida, o episódio mais famoso de sua vida. Ao enfrentar e derrotar o gigante filisteu Golias, Davi não apenas salvou a vida de Saul e de seu povo, mas também ganhou fama e respeito. Essa vitória simbólica demonstrou a força de Deus e a coragem de Davi. Unificação das tribos de Israel. Após a morte de Saul, Davi conquistou a lealdade de muitas tribos de Israel e, eventualmente, unificou o reino sob seu comando. Essa unificação foi um feito significativo, pois as tribos de Israel haviam sido frequentemente divididas e em guerra entre si. Conquistas territoriais. Davi expandiu o reino de Israel, conquistando territórios de seus inimigos, como os filisteus, amonitas e moabitas. Essas conquistas fortaleceram o reino e garantiram sua segurança. Conquista de Jerusalém. Uma das maiores conquistas de Davi foi a captura de Jerusalém, que se tornou a capital do Reino Unificado de Israel. Jerusalém foi um centro religioso e político importante para o povo de Israel por muitos séculos. O legado militar de Davi. Um líder nato. Davi era um líder nato, capaz de inspirar seus soldados e conquistar a lealdade de seus seguidores. Sua coragem e estratégia militar foram fundamentais para suas vitórias. A mão de Deus. Davi atribuía suas vitórias à intervenção divina. Ele acreditava que Deus estava com ele e que suas conquistas eram parte de um plano maior. Um exemplo para futuros líderes. A história de Davi, como um guerreiro e conquistador, continua a inspirar líderes em todo o mundo. Sua coragem, estratégia e fé em Deus são qualidades admiradas até hoje. Em resumo, as batalhas e conquistas de Davi foram cruciais para a formação do reino de Israel e para o seu legado como um dos maiores reis da história bíblica. Sua coragem, estratégia e fé em Deus o tornaram um líder lendário e um exemplo para gerações futuras. A conquista de Jerusalém por Davi foi um marco crucial em sua história e na história do povo de Israel. A cidade, que antes era habitada pelos jebuseus, tornou-se o centro político e religioso do reino unificado de Israel. Como Davi conquistou Jerusalém? A Bíblia narra que Davi conquistou Jerusalém, então conhecida como Sião, de forma estratégica e corajosa. Os jebuseus, confiantes na inexpugnabilidade da cidade, zombaram de Davi, dizendo que apenas aqueles que conseguissem subir por um esgoto poderiam conquistá-la. Davi, em sua sabedoria, percebeu que essa zombaria revelava um ponto fraco na defesa da cidade. Ele ordenou que seus homens escalassem o muro por aquele esgoto e, assim, conseguiram tomar a cidade. Por que Jerusalém era tão importante? Jerusalém possuía um significado profundo, tanto estratégico quanto religioso. Posição estratégica. A cidade estava localizada em uma região central e montanhosa, o que a tornava um ponto estratégico para controlar as rotas comerciais e defender o reino. Centro religioso. Jerusalém era considerada um lugar santo pelos cananeus e, posteriormente, pelos israelitas. A cidade abrigava diversos altares e santuários e era vista como um local de conexão com o divino, unificação do reino. Ao fazer de Jerusalém a capital de seu reino,
Davi consolidou a unidade de Israel e estabeleceu um centro político e religioso para o povo, a Arca da Aliança. Posteriormente, Davi transferiu a Arca da Aliança, um objeto sagrado que representava a presença de Deus entre o povo de Israel, para Jerusalém. Essa ação consagrou ainda mais a cidade como o centro religioso do reino. O legado de Jerusalém. A conquista de Jerusalém por Davi transformou a cidade em um símbolo do povo de Israel. Ao longo dos séculos, Jerusalém continuou sendo um centro religioso e político de grande importância para os judeus, cristãos e muçulmanos. A cidade sagrada é objeto de desejo e conflito até os dias atuais, testemunhando a importância que ela possui para as três grandes religiões monoteístas. Em resumo, a conquista de Jerusalém por Davi foi um evento histórico de grande significado. A cidade, por sua posição estratégica e importância religiosa, tornou-se o coração do reino de Israel. A decisão de Davi de fazer de Jerusalém a capital do reino unificado consolidou sua posição como líder e garantiu a importância da cidade para as futuras gerações. As estratégias militares de Davi, um líder astuto e inspirado. Davi, além de ser um hábil músico e um homem profundamente religioso, era também um estrategista militar astuto. Suas vitórias em diversas batalhas, como a contra Golias e os filisteus, demonstram sua capacidade de planejar e executar táticas eficazes. Quais eram as estratégias militares de Davi? Embora a Bíblia não detalhe todas as suas táticas com minúcia, podemos identificar algumas características marcantes de sua estratégia militar. Confiança em Deus. Acima de tudo, Davi era um homem de profunda fé. Ele acreditava que o sucesso em batalha dependia da bênção divina. Antes de cada confronto, Davi consultava a Deus e buscava sua orientação. Essa fé inabalável servia como uma fonte de inspiração para suas tropas e muitas vezes levava a vitórias improváveis. Inteligência e astúcia. Davi era conhecido por sua inteligência e capacidade de pensar estrategicamente. Ele não era um general que simplesmente mandava seus soldados para a batalha. Ao contrário, ele estudava seus inimigos, identificava suas fraquezas e desenvolvia planos para explorá-las. A conquista de Jerusalém, por exemplo, demonstra sua capacidade de pensar fora da caixa. Uso da geografia. Davi utilizava a geografia a seu favor. Ele escolhia campos de batalha que ofereciam vantagens táticas, como terrenos elevados ou áreas com obstáculos naturais. Essa estratégia permitia que ele surpreendesse seus inimigos e os colocasse em desvantagem. Motivação das tropas. Davi era um líder nato e sabia como motivar suas tropas. Ele inspirava seus soldados com discursos emocionantes, prometendo recompensas e destacando a importância da causa pela qual lutavam. Reconhecimento da importância da inteligência. Davi valorizava a inteligência e a espionagem. Ele utilizava espiões para obter informações sobre seus inimigos, o que lhe permitia tomar decisões mais informadas. Exemplos de suas estratégias. A batalha contra Golias. Ao enfrentar Golias, Davi escolheu uma arma incomum, a funda, e atacou um ponto vulnerável do gigante. Essa estratégia, aparentemente simples, demonstrou sua capacidade de pensar de forma criativa e aproveitar as oportunidades. A conquista de Jerusalém. Ao utilizar o esgoto para entrar na cidade, Davi demonstrou sua capacidade de identificar e explorar as fraquezas de seus inimigos. A guerra de guerrilha. Durante o período em que foi perseguido por Saul, Davi utilizou táticas de guerrilha, atacando os filisteus em emboscadas e se escondendo em cavernas. Em resumo, as estratégias militares de Davi eram baseadas em uma combinação de fé, inteligência, astúcia e liderança. Ele era um comandante capaz de inspirar seus soldados e de tomar decisões difíceis sob pressão.
Suas vitórias foram o resultado de uma combinação de fatores, incluindo sua habilidade militar, a bênção de Deus e a lealdade de seus seguidores. Salmos de Davi. Inspiração da vida pastoral. A dificuldade em identificar salmos específicos. Embora a tradição atribua a Davi a autoria de muitos salmos, é desafiador afirmar com absoluta certeza quais deles foram escritos, especificamente durante seu período como pastor. A razão para isso é que a autoria dos salmos, assim como a data exata de sua composição, são frequentemente temas de debate entre os estudiosos da Bíblia. O Salmo 23. Um exemplo marcante. No entanto, um salmo se destaca como um dos mais claros exemplos da influência da vida pastoral de Davi em sua poesia, o Salmo 23. Nele, Davi utiliza a metáfora do pastor e do rebanho para descrever a relação entre Deus e o ser humano. O Senhor como pastor. Davi retrata Deus como o pastor supremo, aquele que cuida de seu povo com amor e proteção. As imagens de pastagens verdes, águas tranquilas e proteção contra o perigo evocam a experiência de um pastor cuidando de suas ovelhas. A confiança em Deus. Ao longo do salmo, Davi expressa uma profunda confiança em Deus, como uma ovelha confia em seu pastor. Essa confiança é fruto de sua experiência pessoal como pastor, onde aprendeu a depender inteiramente de Deus para a proteção e o cuidado de seu rebanho. Outros salmos possivelmente inspirados na vida pastoral. Além do Salmo 23, outros salmos podem conter elementos que remetem à experiência de Davi como pastor. Por exemplo, salmos que falam sobre a proteção divina, a luta contra inimigos e a gratidão por Deus podem ter sido influenciados por seus desafios e vitórias como pastor. Por que é difícil identificar outros salmos? Múltiplos autores. Muitos salmos foram compostos por diferentes autores, em diferentes épocas, tornando difícil atribuir uma autoria específica a cada um deles. Temas universais. Os temas abordados nos salmos, como a fé, o amor, a esperança e a angústia, são universais e podem ser aplicados a diversas situações da vida. Evolução dos salmos. Ao longo do tempo, os salmos foram copiados, traduzidos e transmitidos oralmente, o que pode ter levado a alterações em seu texto original. Conclusão. Embora não possamos afirmar com certeza quais salmos foram escritos por Davi durante seu período como pastor, o Salmo 23 serve como um exemplo claro da influência dessa experiência em sua poesia. A imagem do pastor e do rebanho se tornou uma metáfora poderosa para descrever a relação entre Deus e o ser humano, e continua a inspirar e confortar pessoas ao longo dos séculos. Qual a relação do rei Davi com Deus? A relação entre o rei Davi e Deus é um dos temas mais ricos e complexos da Bíblia. Davi é frequentemente descrito como um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22, indicando uma conexão profunda e especial entre os dois. Principais aspectos da relação entre Davi e Deus. Fé inabalável. Davi demonstrou uma fé inabalável em Deus ao longo de toda a sua vida. Mesmo em momentos de grande dificuldade, ele confiava que Deus o protegeria e o guiaria. Adoração e louvor. Davi era um adorador fervoroso. Muitos dos salmos atribuídos a ele expressam sua gratidão e louvor a Deus. A música e a poesia eram ferramentas que ele utilizava para se conectar com o divino. Obediência. Embora nem sempre tenha sido perfeito, Davi se esforçava para obedecer aos mandamentos de Deus. Ele buscava a orientação divina em todas as suas decisões importantes. Arrependimento. Quando errava, Davi demonstrava profundo arrependimento e buscava o perdão de Deus. Seu relacionamento com Deus era marcado pela honestidade e pela vulnerabilidade. Unção real. Davi foi ungido por Deus para ser rei de Israel.
Essa unção conferia a ele uma autoridade especial e o colocava em uma posição de liderança espiritual. Paternidade espiritual. Davi é considerado um pai espiritual para o povo de Israel. Seus salmos e histórias inspiraram gerações de israelitas e continuam a inspirar pessoas até hoje. A importância da relação de Davi com Deus. Modelo de fé. A história de Davi serve como um modelo para todos aqueles que buscam uma relação mais profunda com Deus. Ele nos mostra que é possível ter uma fé forte, mesmo diante de grandes desafios. Base para a esperança. A promessa de Deus a Davi de estabelecer uma dinastia real eterna em sua família aponta para a esperança messiânica, ou seja, a expectativa da vinda de um Salvador. Legado duradouro. Os Salmos de Davi continuam a ser cantados e estudados até hoje, mostrando a importância duradoura de sua relação com Deus. Em resumo, a relação de Davi com Deus era marcada pela fé, adoração, obediência, arrependimento e unção real. Ele era um homem que amava a Deus e que foi profundamente amado por Ele. Sua história continua a inspirar e a desafiar pessoas de todas as épocas. Lembre-se que a história de Davi é complexa e cheia de nuances. Ao estudar sobre ele, é importante considerar diferentes perspectivas e fontes de informação. Obrigado a todos por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.